Olá, boa noite a todos. Começando mais uma live do Hebraica Nossa Casa, uma ação do Clube A Hebraica para levar conteúdo de qualidade aí na sua casa. Eu quero começar essa abertura aqui agradecendo principalmente a Marisa pelo convite, ao presidente Daniel Bialski, a toda a equipe da Hebraica que tem feito um trabalho brilhante, principalmente nesse momento tão delicado. Eu quero me apresentar, muito prazer, eu sou Elisa Tawil. Eu sou idealizadora e cofundadora do Grupo Mulheres do Imobiliário, sou LinkedIn Top Voice, colunista da revista HSM, e hoje eu vou conduzir uma conversa com a sócia fundadora da Mustak Advogados, que é membro também do GRI, o Global Real Estate Institute Brasil, e é especialista em direito imobiliário e contratual. Eu quero dar boa-vinda e boa noite para a Fernanda Mustak, minha querida amiga. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço Hebraica Nossa Casa. Boa noite, Elisa. Agora vai ser uma conversa pública, né? Porque a gente se encontra, conversa, troca mensagem no WhatsApp, agora a gente vai conversar publicamente, para todo mundo participar. Muito bom. E a gente vai fazer um bate-papo hoje para todo mundo que está entrando aqui, que está assistindo a nossa live. Eu já quero pedir para vocês que entrando aqui na live, que marquem pessoas, marquem amigos, comentem, chamem mais pessoas para interagir aqui conosco. Você também pode colocar aí o seu curtir, o seu sentimento que você está nessa live e compartilhar também na sua timeline para a gente poder trazer mais pessoas aqui para a nossa conversa. O nosso bate-papo de hoje ele vai falar sobre a questão dos contratos imobiliários e os impactos que esses contratos imobiliários têm sofrido por conta do momento que a gente vive, da questão da pandemia, e também que a gente vai falar sobre aprendizados e vamos poder conversar com a Fernanda, vocês vão poder interagir conosco aqui pelos comentários sobre esse tema que é tão importante e atinge aí um mercado muito significativo, que é a questão do mercado imobiliário. E aí, para começar essa conversa, Fernanda, eu quero puxar um assunto que eu tenho ouvido muito lá no Mulheres Imobiliário, com os grupos que eu interajo, que é muito comum a gente ouvir o termo caso fortuito ou força maior, para determinar fatores imprevisíveis pelo incorporador, construtor, pelo empresário, enfim, e esses impactos que podem interferir nos negócios. Agora a gente está diante do maior caso fortuito que a gente conhece até o momento. Qual que é o reflexo da pandemia nos contratos imobiliários? Tá. Primeiro, eu gostaria de falar que eu vou tentar falar com a linguagem para todo mundo entender, não a linguagem jurídica. Eu até brinquei, eu falei, tem que ser uma linguagem que meus pais, que são médicos, vão entender também. Então, vamos tentar, assim, não manter tantos termos jurídicos e fazer com que seja de fácil entendimento. Caso fortuito e força maior, quando aconteceu essa questão da pandemia, eu ainda brinquei com todos os meus colegas. Eu falei, gente, finalmente a gente tem um exemplo do que a gente fica supondo quando está negociando minuta. Então, quando a gente está negociando minuta, a gente fica sempre tentando prorrogar prazos, vai que aconteça um caso fortuito, força maior, e fica aquela discussão, porque a gente quer prorrogar prazo de minuta. Então, uma parte quer prorrogar e a outra não quer aceitar. Para isso que serve na minuta quando você escreve esses termos. E aí a gente cria suposições, vai que cai um meteoro, vai que você está fazendo a fundação de um prédio e acha um cemitério indígena. Então, a gente ficava criando hipóteses para tentar incluir essas condições, que são condições que constam no código, então, assim, mas pensando em prorrogações de prazo, tá? O que eu acho que é muito importante para todo mundo saber é que existe um outro termo que chama teoria da imprevisão, né? Onde existe algo imprevisto que é mais fácil da gente usar no nosso dia a dia, ao meu ver. Por quê? Porque se existe algo que é imprevisto, todo mundo entende o que eu estou falando. Então, não preciso criar uma sistemática para ser entendida. E a teoria da imprevisão, ela consegue mexer nos contratos de uma forma muito forte. Por quê? Porque, por exemplo, se você argumenta a teoria da imprevisão judicialmente e ela é aceita por um juiz, muito possivelmente vai ter excludente de penalidade. Então, a rescisão contratual não vai ter multa, porque não existia uma forma de prever aquilo. A teoria da imprevisão ela foi muito usada também em mudanças de moeda,
que também, assim, a gente participou de algumas, mas não ativamente por causa da idade, mas a gente conhece diversos momentos na história do país aonde teve alterações de valorização de moeda e tudo mais, que foi usada essa teoria da imprevisão para renegociar contratos. Então, assim, voltando ao assunto, caso fortuito, força maior, eu acho que a gente realmente tem que negociar contratos, buscar as teorias da imprevisão, tentar prorrogar o que for necessário, mas principalmente tentar manter as relações contratuais em pé. Porque a economia precisa desse dinamismo, né? Assim, não é importante só para as partes. Os contratos se manterem, as relações contratuais se manterem, tanto na esfera do direito imobiliário, mas em outras esferas também, é muito importante, ainda mais no momento de crise como o qual a gente está vivendo. Bom ponto. E a gente tem vivido, independentemente da nossa vontade, a gente tem vivido momentos de renegociações diversas, até com nós mesmos. A gente falava há pouco sobre né, os dilemas do home office também. Agora, há algum artifício legal que ampare o empresário e o consumidor nesse momento? Então, aí vamos voltar mais um pouquinho, né? A gente tem algumas relações já pré-estabelecidas. Então, eu tenho relações de consumo e eu tenho relações contratuais que não tem nada a ver com relação de consumo. E elas são tratadas bem diferentes, porque na relação de consumo se prevê uma parte hipossuficiente. E numa relação contratual que não seja uma relação de consumo, normalmente você tem situações paritárias. Então, assim, contratante e contratado são pares, eles não têm ninguém que é mais fraco, mais forte. Nossa, esse aqui assinou um contrato de adesão. Não, não teve isso. Existiu uma negociação e são partes equilibradas. Então, a gente não pode tratar as duas situações iguais, tá? Porque o contrato que você tem em relação de consumo, você tem sempre uma parte hipossuficiente, já é considerado isso de cara. Na hora que você chega e chama o Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente se enquadra algumas vezes em algumas decisões judiciais nos contratos de compra e venda de imóveis, e aí atinge diretamente o mercado imobiliário, é diferente do contrato de locação. Então, o contrato de locação não é relação de consumo. Então, as negociações e as definições do que vai acontecer nessas relações jurídicas, elas preferencialmente têm que ser separadas nesses dois grupos. Muito legal. E quando a gente pensa em separar nesses dois grupos, tem uma pergunta que veio nos comentários, e eu quero que você que está conosco aqui também interaja pelos comentários, que a Marisa colocou um ponto que é fundamental nesse momento, que a gente vive esse momento tão digital. Como a gente negocia contratos por e-mail e WhatsApp com validade jurídica? Tá. Existiu agora, por exemplo, a gente tem algumas portarias e alguns direcionamentos de como a gente deve seguir, tá? O escritório, por exemplo, a gente fez uma cartilha de vários tipos de assinatura eletrônica, assinatura digital, certificado digital, assinatura digitalizada, ok por e-mail e tudo mais. A gente existe as formalidades, tá, que são necessárias e hoje em dia são aceitas, porque eu brinco assim, o direito, a assinatura digital, esses procedimentos digitais, eles estavam prontos para ser usados. Então, para isso, eu vou falar que a pandemia foi ótima, porque ela conseguiu acelerar algo que existia uma resistência. Então, assim, processos digitais já existem. Agora você consegue fazer audiência online, coisa que antes era algo inviável, porque existia uma antipatia das partes. Então, tinha um grupo que rejeitava essas mudanças. Então, agora essas mudanças são inevitáveis, tá? Uhum. Dependendo do tipo de documento, dependendo do tipo de contrato, existe uma forma apropriada para assinatura. No dia a dia, né, nos casos que eu tenho no dia a dia, então, às vezes eu tenho um aditamento de contrato que só está prorrogando um prazo. A gente tenta fazer uma assinatura digital, e aí, se a pessoa fala, não aceito, não quero, eu falo, então vamos fazer o seguinte, porque assim, eu também não quero atrapalhar o negócio, né? As pessoas falam que advogado atrapalha negócio. Então, não quero atrapalhar o negócio. Vamos fazer o seguinte, me manda um ok formal por e-mail, e assim que terminar esta pandemia, você assina este contrato, esse aditamento? Por quê? Porque eu acredito que, se um dia eu for levar isso para o judiciário, porque é nesse extremo que eu tenho que pensar, né? Se todo mundo está de boa fé, quando acabar a situação, você imprime a minuta, vai lá, assina e tudo certo. Mas eu tenho que pensar na má-fé, né? Por isso que eu estou preocupada como que eu vou buscar essa assinatura. Se um dia eu tiver um problema e essa pessoa, alguém tiver de má-fé e não realizar o que a gente combinou de forma documentada por e-mail, eu tenho os meios jurídicos de conseguir
judicialmente provar que aquela pessoa assinou. Eu tenho a prova de tentativa, de busca de assinatura eletrônica e tudo mais. Só que eu também sei das dificuldades que assim, determinadas pessoas têm para conseguir fazer aquilo. Uma das advogadas do escritório, ela manda tudo ensinando, assim, olha, faça isso, clique aqui, praticamente eu entrando aqui na live com vocês. Clique aqui, faça isso, coloca aqui. Tem gente que vai numa boa, e tem gente que fala, não vou fazer. Eu tive um caso de um cliente que falou, não vou fazer, não vou. Então, espera. Aí a gente documentou por e-mail, todo mundo deu ok por e-mail, e a boa-fé tem que prevalecer, né? Independente de qualquer situação. Já deveria prevalecer antes, agora, então, mais do que nunca. É porque agora a gente consegue um argumento maior para discutir isso judicialmente, se for necessário. A gente consegue mostrar o impedimento de conseguir uma assinatura física real. Aí o Maurício está comentando aqui, ó, vale sempre a teoria da boa-fé, Maurício Champari. E a Miriam Ashkenazi também pergunta um ponto muito importante, e a gente deve ter vários casos aqui de pessoas assistindo a live que têm inquilinos, né? Quando o inquilino simplesmente para de pagar o aluguel IPTU desde a quarentena? Então, vamos falar sobre locação. Bom, locação, eu acho, agora é uma opinião pessoal, tá? Que eu tô vendo no andamento aí desses dias de quarentena. Eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Eu não consigo colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu não consigo tratar a locação residencial da mesma forma que eu trato locação comercial. Também não consigo tratar a locação comercial de um escritório da mesma forma que eu trataria uma locação comercial de uma loja de shopping, de um restaurante, porque assim, cada um está vivendo uma situação muito particular. Então, a primeira coisa que eu acho que em contratos de locação, a gente tem que ver o caso específico, né? Não existe juridicamente nenhuma lei que desobrigue alguém de pagar uma locação. Então, assim, porque eu estou ouvindo muita pergunta assim, mas não tem uma lei que eu não preciso mais pagar? Não, isso não existe. Mas não tem uma lei que vai me dar desconto? Não, isso não existe. Não existe. Existiu um projeto de lei que está em andamento. Esse projeto de lei passou pelo Senado, agora ele está na Câmara dos Deputados. Eu não vou falar em termos legais, porque é muito chato, eu sei disso, mas é só para vocês entenderem o contexto. Nele, falava que as pessoas podiam, no primeiro projeto, na primeira versão, que falava que as pessoas locatárias podiam não pagar a locação. E aí o despejo somente seria permitido a partir de outubro. Isso virou uma reviravolta, porque assim, eu não posso considerar que todo proprietário de imóvel tem dinheiro suficiente para não precisar daquela receita locatícia, né? E também não posso considerar que todo locatário é obrigado, precisa ter uma deficiência financeira, teve um prejuízo financeiro que não pode pagar a sua locação contratada. Então, esse artigo saiu e ficou o seguinte artigo neste projeto de lei, que a gente, se ele passar, e eu acho que ele vai passar com esse artigo, porque outros países, eu brinco que o direito brasileiro não é direito comparado, né? Fala, matéria é direito comparado, onde a gente vê a matéria dos outros países, a gente é direito copiado, a gente copia mesmo. E aí, copiando dos outros países, muitos fizeram essa suspensão da obrigação, você não consegue despejar a pessoa, tá? Até outubro. Por quê? Porque presume-se que numa situação onde ela precisa da moradia, como é que você vai despejá-la? Quais os problemas disso, na minha opinião? Os problemas, o primeiro problema é que tratou residencial e comercial da mesma forma. Então, eu já não acho que dá para tratar residencial e comercial da mesma forma. Segundo problema é que quando você cria essa possibilidade, automaticamente e indiretamente, você cria também a possibilidade da pessoa não pagar. Porque se eu não posso despejá-la até outubro, se ela não pagar, eu até posso entrar com ação, posso cobrar e tudo mais, mas efetivamente a maior penalidade para ela é ter que sair do imóvel. Isso não vai acontecer. E ela tem sempre uma chance de pagar. Então, eu fico realmente, como proprietário, na situação do proprietário, num risco muito desproporcional. Mas isso eu acredito que vai passar, tá? Então, eu acho que até a gente vai ficar com um período aí determinado que a gente não vai conseguir despejar as pessoas que não pagaram aluguel. Mas, assim, a obrigação do inquilino pagar existe de valor integral. Mas o que a gente faz então, né? Porque assim, eu vou desconsiderar o que está acontecendo no mundo? Não dá para desconsiderar o que está acontecendo no mundo. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Caso a caso, eu vou trazer para vocês alguns exemplos, tá? Porque tem alguns padrões de negociação e eu acho que vai ser bom todo mundo ouvir isso. Por favor. Vou dar exemplo.
Uma situação onde você tem numa casa um casal que teve a empresa que eles trabalham aderiu ao programa do governo que vai ter uma redução de 25%, tanto de jornada de trabalho quanto remuneração. Cabe dar um desconto de 25%? Na minha opinião, cabe, porque eu estou sendo justa com a pessoa, eu não estou sendo, ele não está abusando de mim, existe uma boa-fé, existe a comprovação de que ele teve um prejuízo. Se para mim couber no meu orçamento, é melhor que eu mantenha uma relação locatícia saudável, porque isso vai durar um período, não é a vida inteira, do que eu brigar e questionar e fazer com que a vida daquele meu locatário, que eventualmente sempre pagou em dia, torne uma situação insustentável, tá? Outro tipo de negociação também que faz bastante. Eu dou um desconto, que aí a gente vai separar duas palavras, tá? Desconto e diferimento. Eu dou um desconto e não cobro de novo, não cobro depois, que é o caso, por exemplo, do exemplo dos 25%. Mas, em outras situações, eu posso dar um diferimento, que significa, olha, você não precisa me pagar, você suspende uma porcentagem do que você me paga na locação, e este valor você paga depois, você vai diferir depois. Por exemplo, em parcelas a partir de outubro. Ah, mas se a pessoa sair do imóvel, você coloca uma cláusula de vencimento antecipado. Então, se ela sair do imóvel, o valor que ela não te pagou durante o período que você concedeu para ela essa possibilidade, passa a estar vencido, tá? Outro tipo de negociação também que está tendo, acrescenta-se mais meses no contrato de locação. Então, às vezes, para o locador faz sentido, não, tudo bem, então eu vou te dar essa possibilidade de diferimento, você parcela em 4, 5 parcelas depois, mas eu quero aumentar 3 prazos, 3 meses ao final do contrato. Ótimo, porque você, como locador, vai saber que a pessoa vai estar mais 3 meses naquele seu imóvel, o locatário também sabe que vai ter aquele compromisso financeiro por mais 3 meses depois, e se ele sair antes, a multa é maior, porque a multa em locação é a multa proporcional ao tempo que a pessoa ficou comparado ao tempo de contrato, né? Então, você recebe um pouquinho mais no valor da multa. Então, assim, tem algumas negociações que já estão virando meio de praxe, é o que as pessoas estão buscando. É obrigado a dar? Não é obrigado a dar. Faz sentido negociar? Faz todo sentido negociar. Eu negocio por locatários, eu negocio por locadores, eu negocio nos meus imóveis, eu sou inquilina, meu escritório é locatário de um imóvel, eu tenho imóvel meu alugado para outras pessoas. Então, assim, eu acho que nesse momento as pessoas têm que dar a chance de conversar, negociar e buscar a história verdadeira dos fatos. Qual que é o perigo deste momento, ao meu ver? São os oportunistas. Por quê? Porque muita gente mal começou a pandemia, mal começou a quarentena e já estava pedindo desconto de aluguel. Não, calma, que prejuízo você efetivamente teve? Ah, não, mas o meu negócio vai. Não, o seu negócio não vai, não é assim. Então, assim, cabe a quem está desejando aquele benefício, porque é um benefício, não é um benefício obrigatório, é uma liberalidade do locador. Cabe a quem está solicitando aquela liberalidade demonstrar a sua real necessidade. Então, isso vai fazer com que as pessoas que busquem uma negociação tenham mais credibilidade. Agora, quando eu encho o mercado de oportunista, que até eu escrevi um artigo sobre isso, eu não sei se eu te mandei, mas depois eu conto aqui do artigo, se eu encher o mercado de oportunista, eu queimo o filme de uma categoria inteira de locatários. Sim. Então, assim, você recebeu 3 ligações de alguém que eu falo que safado, não precisa, tem um negócio, tem um galpão de logística, tipo, tá entregando tudo delivery, tá ótimo, mas quer aproveitar o momento para se dar bem? Aí não dá, né? Porque daí aquela pessoa que realmente precisa, ela vai ter mais dificuldade para negociar. Acho que você tocou num ponto importante aqui, porque o Jefferson comentou, né? Perguntou que prejuízos efetivamente dessa questão do oportunismo. É que você começa a transformar o mercado de uma necessidade irreal, né? Uma necessidade que, na verdade, ela não está acontecendo agora. Quando você realmente precisar regularizar esses contratos, essas renegociações, você vai estar, enfim, criando aí uma desvalorização do imóvel desnecessariamente. Então, acho que é olhar a situação de forma real, verdadeira. Se eu entendi bem o que você colocou aqui pra gente, né? Não, e esse caso que eu escrevi o artigo era um caso assim, vale a pena todo mundo ouvir também. Um escritório de advocacia, que já é uma atividade que por si só faz home office. Ah, a gente está sofrendo também? Lógico que tá, todos nós estamos sofrendo, mas eu não posso me comparar
a um restaurante. Eu não posso me comparar a uma loja de roupa. Eu não posso me comparar a um comércio de rua. Né? Então, assim, a gente tem aí uma diferenciação. A gente consegue produzir em home office. E aí, o escritório de advocacia, a quarentena foi decretada, acho que dia 22, dia 20, por aí, eu não lembro. E aí, 5 dias depois, ele já pediu um desconto de 40%. Aí o proprietário falou, não, calma, então me demonstra, né? Me manda balanço, balancete, demonstra que você teve um prejuízo. Aí ele não quis mandar e entrou com a ação. O juiz, eu brinco assim, juiz nesse momento, ele fica em dúvida se ele vai ter uma decisão judicial, legal, ou se ele vai ter uma empatia, né? Porque ele fica escolhendo qual parte ele está querendo proteger naquele momento. Então, assim, e ele teve empatia pelo escritório de advocacia. Então, sem nenhum documento que comprove nenhuma redução da capacidade financeira, sem nada, o juiz deu uma liminar que permitiu com que ele tivesse uma suspensão da exigibilidade, é uma palavra desconto, mas está suspensa a cobrança de 40% do valor da locação por 3 meses. Então, assim, também sem propósito os 3 meses, porque eu não sei, por que 3 meses, né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda, a gente tem que negociar mês a mês, é outra dica que eu dou para vocês. As negociações mês a mês. Vamos esperar, no mês que vem a gente vê como é que vai estar a situação, né? E aí o mercado jurídico, o mercado imobiliário ficou muito incomodado, porque o juiz partiu do princípio que aquele locador não precisava daquele dinheiro. E ele deixou de pensar que se aquela decisão dele fosse mantida, eu ia prejudicar um número enorme de pessoas, inclusive aquele senhor que decidiu se organizar na vida para ter uma renda locatícia, porque a aposentadoria dele não seria suficiente, ele não vai receber, porque o juiz vai achar que o simples fato dele ser o proprietário do imóvel, a capacidade financeira dele é melhor do que o locatário. E isso não é uma verdade, gente. Não é porque o locatário está alugando aquele imóvel que o locador tem mais dinheiro que ele. Então, esse era o perigo dessa decisão. Essa decisão, ela foi revertida, então foi para o Tribunal de Justiça, suspender os efeitos dela, ela não tem mais, ela vai ter que pagar tudo bonitinho, e a gente está percebendo que os processos, quando saem da primeira instância, né, do juiz que recebe lá a primeira demanda, e vai para a segunda instância, que são os desembargadores, na segunda instância, ainda bem, estamos tendo decisões que são, assim, feitas com alguém olhando para a situação. Teve uma decisão recente do Italy Caoa, onde o Italy pediu ali da JK, pediu um desconto, eu posso falar das decisões que elas são públicas, então não estou falando no meu segredo, também pediu desconto para o Grupo Caoa, eu nem sabia que aquele prédio era do Grupo Caoa, e o juiz falou praticamente assim, olha vocês são grandes, né, vão resolver em casa, não vem me encher o saco. Foi praticamente essa a decisão, e foi ótima, porque realmente, como é que o Grupo Italy, o Grupo Caoa, vai levar isso para a justiça, sendo que eles podem negociar? Comprova, negocia. Que são medidas que hoje em dia a gente tem visto muito no direito, né? Você ir para uma câmara de arbitragem mais de uma negociação mais humanizada, digamos assim, né? O direito ele tem seguido aí algumas revoluções nesse sentido, direito sistêmico, enfim, e a gente tem visto algumas medidas que fogem um pouco desse padrão, vai para o juiz, né, vai resolver de uma forma mais, digamos assim, mais brusca. Eu queria comentar um ponto que você trouxe, que você falou muito que o Brasil copia alguns exemplos, né, e tem um exemplo recente, de um passado super recente, que a gente acompanhou, quem é do mercado imobiliário mais de perto, com a questão dos distratos, né, os distratos que vieram da nossa última grande crise. No final de 2018, a Lei 13.786, que ficou conhecida como a Lei dos Distratos... 27 de dezembro. Pois é, foi bem no final, 48 do segundo tempo ali. E foi uma lei que veio, de certa forma, tarde para algumas empresas que realmente acabaram, né, faliram por conta dos distratos, mas regulamentou de alguma forma algo que ali prejudicou muito o mercado. O que a gente pode aprender com esse passado recente dos distratos para o que a gente está vivendo agora? Então, Elisa, eu termino meu artigo com a frase falando que aquilo estava me lembrando essa época, porque assim, distratos, né?
Qual foi o histórico dos distratos? Aí, para quem não trabalha diretamente com incorporação e tudo mais, só para todo mundo entender, era assim: as pessoas compram um imóvel na planta, ou compram um lote, ou compram um imóvel pronto e tal, mas compram direto do empreendedor. Empreendedor pode ser o incorporador, o construtor, o loteador, etc. e tal. Esse contrato é um contrato firme, não é um contrato revogável, ele é um contrato irrevogável e irretratável. Então, assim, cada um tem que cumprir a sua obrigação. Eu, compradora, tenho a minha obrigação de pagar, né, as parcelas da forma que eu combinei, e o vendedor tem a obrigação de me entregar o que eu comprei perfeitamente da forma que ele me vendeu e no prazo que ele combinou comigo. Basicamente, essa relação. E aí começou o movimento de começaram a entrar distrato, entra com ação distrato, essa palavra já é errada, porque o distrato presume-se que as duas partes querem distratar algo e não é distrato, né? É algo forçado, só uma parte está querendo desfazer, a outra parte não está querendo desfazer. E aí começou essa avalanche e as incorporadoras e loteadoras começaram a ser obrigadas a ter que restituir 90% do valor que pagou, sendo que o dinheiro da incorporação, ele vira pedra, ele vira tijolo, ele vira areia, não existe esse dinheiro livre para poder devolver. E isso virou um problemaço gigantesco, porque ainda, além de tudo, em algumas incorporações, a gente tem uma coisa que chama patrimônio de afetação, aonde o incorporador, ele nem dispõe daquele dinheiro das vendas das unidades. Aquele dinheiro fica preso num patrimônio, aonde ele só vai poder tirar dali depois que ele cumprir as obrigações dele. Pode ser concluir o prédio, ou ter dinheiro suficiente para concluir o prédio, como exemplo que eu estou dando um prédio. E isso trouxe, lógico, uma crise gigantesca no mercado. Depois da lei dos distratos, a gente começou alguns questionamentos. Tá bom, então a lei de distrato foi no dia 27 de dezembro de 2018. Se eu assinei o contrato antes, eu consigo usar a lei de distratos? Agora já está definido que não. Então, ela só tem validade para contratos assinados depois dessa data. Então, a gente ficou num tempo limbo, sem saber se tinha ou não tinha, né? Para mim, a lógica sempre é que não, porque se eu assinei no momento que ela não existia, como é que ela vai valer para mim? Mas é uma discussão jurídica. Eu acho muito legal porque advogados, juristas, assim, eles conseguem chegar numa profundidade que tudo que parece muito simples fica muito complexo. Então, assim, isso já foi definido. Então, só vale para o que foi assinado depois dessa data. Tá bom. Agora, como é que eu faço numa situação de agora, que eu tenho a teoria da imprevisão, né? E eu tenho aquela questão da onerosidade excessiva, mas tem onerosidade excessiva? Não tem? Eu vou usar o que se eu quiser rescindir um contrato de compra e venda? Eu uso a lei do distrato, ou eu vou lá e uso a teoria da imprevisão? A verdade, Lisa, é que a gente não tem essa definição ainda, porque o volume de distratos, neste momento, está reduzido. Por isso, assim, a gente até está curioso, assim, falando, nossa, a gente imaginou que fosse pior, mas eu acho que as pessoas estão dando até mais valor às suas casas. Então, elas estão buscando manter a aquisição do seu imóvel, enquanto elas conseguirem. E a renegociação com a incorporadora sempre é favorável. Tem incorporadora que está colocando o jurídico direto no atendimento. Aí vinha um caso, o jurídico está direto no atendimento lá buscando renegociar. Então, assim, qual que é a ordem do dia? A ordem do dia é, vamos continuar com os nossos contratos, vamos manter nossas relações contratuais e a gente renegocia dentro do que for normal numa renegociação e possível. Uma coisa que eu acho que é importante, assim, todo mundo saber, é que não existe parte forte e parte fraca. Numa relação contratual, a gente tem que buscar o equilíbrio. O equilíbrio é qual que está sendo o meu ganho e qual que está sendo a prestação pelo meu ganho. Numa compra e venda de imóvel, existe um equilíbrio. Numa locação, existe um equilíbrio. Então, se tem esse equilíbrio, vale a pena conversar para se manter uma relação contratual mais duradoura. Muito bom. Achei interessante que você trouxe esse caso e citou algumas incorporadoras. Eu tive uma experiência pessoal de estar vivendo isso, né, no auge da crise dos distratos, cuidando de renegociações, e acredito que também esse impacto dos distratos não estarem assim, acontecendo num volume muito maior nesse momento, as incorporadoras, os empresários sabem o quanto dói, né, se você não for flexível para entender as dificuldades do momento, porque depois a conta é muito maior se você não flexibilizar agora. Então, essa visão um pouco de renegociação, como você bem trouxe, né, de olhar que não tem parte forte, parte fraca,
é importante esse lado, esse caráter, da gente entender que a gente está todo mundo junto nessa, né? E acho que uma característica dessa pandemia é que realmente estamos todos juntos nessa. Sim. Tem algumas perguntas aqui, o pessoal que está aqui conosco na live, bem-vindos, quem entrou agora, nosso bate-papo aqui com o Fernanda Mustak é sobre os contratos, né, renegociações aqui dos contratos imobiliários. O Daniel Bialski, nosso presidente, pergunta o seguinte, se há algum projeto do governo federal ou estadual para amortizar impostos no mercado imobiliário. Pode-se dizer que hoje há um colapso iminente se não retomarmos nossas vidas, né, do locador, do locatário, dos comerciantes, etc. Então, vamos lá, né? Impostos do mercado imobiliário. Temos o IPTU, que é o imposto do mercado imobiliário, porque é o imposto que vai justamente sobre o imóvel, e no momento a gente não tem conhecimento de nada que foi feito em relação ao IPTU. Temos o ITBI, que é o imposto de transferência do imóvel, né, de transferência de propriedade, também não está nenhum assunto sobre, não está surgindo nenhum assunto sobre nenhum benefício, redução, postergação, diferimento, nada. Atividade imobiliária, incorporar, vender lotes, vender imóveis, já tem um benefício fiscal, né? Então, assim, se você tem um contrato social certo, com objeto social certo, o imóvel está no estoque, tudo bonitinho, você já tem um benefício fiscal bom, você tributa 6,73. Então, isso eu acho que ninguém vai mexer porque já está bom. Tem o ganho de capital, que é 15% na pessoa física, da diferença. A gente já tem o benefício de poder, na pessoa física, comprar um outro imóvel em 6 meses, usando esse valor, sem ter que pagar esse ganho de capital, que a gente pode usar a cada 5 anos. Mas eu tenho uma notícia muito ruim para dar para todo mundo. Um imposto que está, que as pessoas estão observando ele, que tem relação com o imóvel também, e que já tem um projeto de lei, que está tramitando, e que tende a majorar, é o ITCMD. Qual que é o ITCMD? É aquele imposto de doação, que também que é o imposto causa mortes, tá? Que no estado de São Paulo é 4%. Que esse imposto é baixo, ele é baixo, tá? Eu não posso falar que ele é imposto alto, porque se eu comparar com os outros estados do país e se eu comparar com outros países, eu acho que 4% é um dos mais baixos que tem. Então, eles estão sugerindo uma tabela progressiva, aonde quanto maior o valor da doação, essas porcentagens vão subindo, chegando a 12%. Então, a dica que eu dou para todos: planejamento patrimonial e sucessório faz todo sentido sempre. Quando não precisa, faz mais sentido ainda. Neste momento, é uma alternativa que as pessoas devem colocar na ponta do lápis, porque, assim, 4% é pouco. Ah, mas 4%, imagina, minha família acha 4% um absurdo, né? Qualquer imposto eles acham um absurdo, todo mundo acha um absurdo e tal. Mas, assim, 4% é uma boa porcentagem, e esse imposto estava há muito tempo para ser majorado, e agora faz todo sentido que ele seja. Por que eu acho que não foi até hoje? Porque é um imposto estadual. Então, meio que você vai aumentar o valor e só o Estado vai se dar bem, mas eles estão querendo fazer uma partilha desse valor. Então tá, então vamos aumentar, e aí a gente divide um pouquinho com a União e tal. Então vai ter mais gente interessada nessa majoração. Então, assim, notícias boas sobre impostos eu não tenho, mas eu tenho essa notícia que não é boa, mas que todos ainda têm tempo de organizar a vida. Organizar a vida é ou já programar doações, ou já, sabe, constituir uma empresa familiar e transferir esses imóveis, pode doar com usufruto. Então, mas eu tenho medo de doar o meu imóvel para os meus netos, e aí, se eles venderem, não, põe usufruto. O uso é seu, o resultado daquela venda, da locação é seu também, mas você já economiza aí 2 cadeias de 4%, porque o imóvel que sai de um avô, vai para um filho, vai para um neto, você já economizou 4 mais 4, e 4 na melhor situação, que é o que a gente tem hoje. Então, sobre os impostos, são essas as novidades que eu tenho. Olha só, ótima dica. A gente já tinha falado de uma dica importante aqui, né, das suas renegociações, você fazer aditivos contratuais mensais, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe o impacto da atual crise, então, e da pandemia.
Então, faça renegociações mensais e agora essa dica da questão das doações. Algumas outras perguntas aqui. O Mauro Wasterman pergunta: no caso de uma galeria estar fechada desde o dia 20 de março e sem data para uma reabertura, dependendo de uma autorização governamental, como devo cobrar o aluguel e o condomínio do locatário? Tá. Assim, condomínio, gente, é condomínio, tá? Não tem o que discutir. Condomínio não dá para dar desconto. Os condomínios por si só estão buscando uma alternativa de reduzir seus custos, mas não tem como negociar não pagar condomínio ou ter desconto de condomínio, porque condomínio já é uma obrigação de quem está usando o imóvel, da mesma forma pagar o IPTU, tá bom? Como eu negociaria com uma loja, né? Eu olharia a forma que ela consegue demonstrar um prejuízo, eu analisaria se ela consegue sobreviver fazendo vendas e negociando de outras formas, por exemplo, leilões online, da mesma forma que hoje vários restaurantes que nunca fizeram entrega hoje estão fazendo. E Fernanda, eu daria uma redução, um diferimento e postergaria esse pagamento em parcelas futuras, tá? De uma forma que eu consiga saber que aquele meu inquilino vai sobreviver, porque para mim, como proprietária de imóvel, é muito importante ter um locatário, né? Se for um bom locatário, melhor ainda. Agora, aproveitando o assunto, existem situações que eu já recebi isso no escritório também, de gente querendo renegociar contrato, e quando eu fui analisar, a pessoa já não pagava. Então, assim, se a pessoa já não pagava, ela tá usando a pandemia por uma questão de incapacidade financeira dela ou vontade de não pagar. Então, assim, uma pessoa que já vem não pagando no dia, acumula 2 meses, 3 meses, renegocia e tudo mais, chegar na hora da pandemia e falar que precisa de desconto, não dá. Então, assim, aí quem sabe não é a oportunidade para você trocar esse locatário, entendeu? Porque a rescisão do contrato, ela ainda pode. Eu não consigo despejar até outubro, mas quem sabe eu consigo já ter uma decisão e ele saia desse imóvel. Aí o Rubens Pitiluk perguntou aqui, ó, pagar ou não pagar o IPTU? Rubens, isso está sendo gravado, né? Olha, vou te falar o que eu falo para todo mundo. É o seguinte: pagar IPTU, claro, pague todos os seus impostos. Mas assim, se você for escolher o que não vai pagar, então a gente tem que pensar na nossa subsistência, a gente tem que pensar na nossa saúde, a gente tem que pensar na nossa família. Então, isso tem prioridade. Se eu achar que vai faltar alguma coisa que está no meu grupo de coisas essenciais, eu não vou pagar imposto. Primeiro imposto que eu não pago é IPTU. Entendeu? É o primeiro que eu não vou pagar. Até porque, assim, eu não senti ainda nenhuma movimentação da nossa prefeitura nos beneficiando de nenhuma forma. Então, a gente tem todas as nossas obrigações, a gente só não teve nenhum ganho com isso. A gente, ao contrário, o que a gente tinha de possibilidade de nos manter saudáveis, recebendo um valor, trabalhando, foi tirado. Ok, temos um problema maior, né? Vamos aceitar as restrições, mas a gente gosta de parceria. Então, assim, se tiver que fazer escolha do que tem que pagar e do que não tem que pagar, olha, não pague IPTU em primeiro lugar, tá? Não faz sentido a gente pagar IPTU e ter qualquer dificuldade na nossa vida. Não faz nenhum sentido. Até porque eu acredito que vai ser inevitável alguma renegociação de IPTU. Por mais que a prefeitura fale que não vai fazer, vai ser difícil ela não fazer, né? Porque, assim, como é que ela vai fazer com as pessoas? As pessoas realmente estão sem poder pagar. Agora, se você é locatário, pague o IPTU. Porque a diferença de um proprietário fazer escolha sobre o que ele vai pagar ou não do que é dele é uma situação. Agora, se você é locatário, você não tem essa possibilidade de escolher se você vai pagar ou não vai pagar IPTU. Você tem a obrigação de pagar. Então, são figuras diferentes. Como proprietário de imóvel, optar por não pagar IPTU não tem problema. Você vai negociar depois e é uma conta sua, do seu imóvel, porque o IPTU é uma obrigação do proprietário do imóvel. Se você é locatário e você optar por não pagar, você está causando prejuízo para outra pessoa, que esse problema vai ficar para o proprietário do imóvel, então não é correto. Então, proprietário, não paga IPTU, se as suas contas não estiverem fechando, não paga IPTU, acabou, resolvido, tá? Mas assim, locatário, você tem que pagar IPTU.
Interessante essa colocação. Eu faço parte de um grupo que tem enfim, uma vereadora que fez um incentivo para a gente dar empreendedores que dão ideias para esse momento. E a primeira ideia que eu falei foi suspender o IPTU por 3 meses, pelo menos, porque pode ser a conta que define, né, manter ou não manter um negócio. Para muita gente é um valor que faz muita diferença. Gostei da tua resposta, obrigada. Deixa eu perguntar aqui algumas outras interações que a gente tem aqui nos comentários, e já falando para vocês que vocês podem compartilhar essa live aqui na sua timeline para atrair também mais gente aqui para a nossa conversa. A Suzana Mester Rosenblatt pergunta: e se o cliente usa da pandemia para discutir os 25% de retenção na lei do distrato? Então, foi aquela situação que eu comentei quando a gente falou de lei de distrato, né? A retenção de 25% da lei, a lei de distrato, eu acho que a gente está misturando um pouquinho. Vamos lá. A lei de distrato, ela serve para compra e venda de imóveis, ela não tem relação nenhuma com locação. Então, na relação de compra e venda de imóveis, onde você está comprando de um incorporador, construtor ou loteador. Então, ela é bem específica para um grupo de atividade imobiliária. Se as pessoas vão querer o 25%, que é, ou 50% que essa incorporação tiver no patrimônio de afetação, a gente vai ter que discutir no judiciário para ver o que vai ser consolidado. A gente não tem esse entendimento ainda. Se ele vai usar a teoria da imprevisão, que vai desobrigá-lo de pagar uma multa, ou seja, ele receberia o valor inteiro de volta, né? No pior cenário, então a incorporadora vai ter que provar o que ela efetivamente gastou, e isso é uma orientação que a gente está dando para os empresários: documentem tudo e guardem tudo, porque se um dia esses adquirentes começarem a questionar e querer não pagar nenhuma penalidade, você pelo menos consegue comprovar os custos que você teve naquela operação, impostos, comissão, taxa de marketing e qualquer outra que você tenha tido. Na relação locatícia, esses 25% é uma sugestão de um desconto que eu dei numa situação onde as pessoas demonstraram que realmente tiveram redução de salário de 25%, tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta, porque eu não entendi se os 25% era numa aquisição, na lei de distrato, ou se era uma relação locatícia. Porque também na relação locatícia a gente às vezes tem o valor de retenção que você retém, que é um seguro garantia, digamos assim, que você pode acionar no caso da pessoa deixar de pagar É a calção. O seu calção. E então, está tendo muita gente que está pedindo para usar o calção nesses meses. Isso também está acontecendo. Calção normalmente são 3 aluguéis, né? Uhum. Então, tem gente falando assim: olha, ao invés de eu pagar a locação por esses 3 meses, você pode usar a calção? Isso é possível? Isso é possível, só que a pessoa tem que ter ciência. O locador, né, o proprietário, que ele vai ficar sem garantia. E aí eu sugiro que altere a minuta para deixar claro que aquele contrato de locação vai passar a ser um contrato de locação sem garantia, e isso é possível pela lei de locações, e ela dá alguns benefícios, eu consigo despejar liminarmente. Então, assim, já que eu vou ficar sem garantia, eu preciso de algo que beneficie. Ou a preocupação de depois, eventualmente, tem que achar uma nova garantia para aquilo. Pode ser a calção novamente, ou pode ser um fiador e outras garantias locatícias. Bacana, muito bom. Bom, a Marisa de Eisenstein pergunta sobre o consórcio imobiliário. Alguma legislação para quem não quer ou não pode pagar nesse momento? Não, não tem nada específico, tá? A gente também está falando sobre prorrogações de prazo, tem muita lei também está buscando prorrogar prazos. Então, assim, o meu prazo é de tanto, então vamos tentar prorrogar este prazo. Hoje a gente não tem nada efetivo que prorrogue prazos nessas situações, mas eu acho que se você tem um contrato, que seja um consórcio, e você não tem mais interesse em dar continuidade para ele, a sua alternativa é rescindir, e o argumento jurídico é a teoria da imprevisão, tá? Para não ter penalidade. É isso. Muito bom. A Daniela perguntou sobre questão de pagamento do clube. Você respondeu isso já falando da questão da relação do consumidor, porque a questão aqui do clube é consumo, né? É relação de consumidor e não uma relação imobiliária. Me corrija se eu estiver errada aqui. Vamos lá. Então, eu não entendo tanto relação de consumo. Pode ser até considerado judicialmente, sim, mas a gente é associado, né? Então, associado não é consumidor de algo, associado ele paga uma taxa associativa e aí ele faz parte daquilo como um todo. Nós todos somos sócios da Hebraica e nós todos somos associados da Hebraica.
Você não assinou um contrato de compra e venda, nem de prestação de serviço. Você aderiu e passou a ser associado do clube. Então, assim, existem duas vertentes, tá? O meu entendimento, e eu sei porque eu conversei já com meu marido sobre isso. Eu falei, olha, no meu entendimento, enquanto eu estiver dentro das minhas possibilidades, eu vou cumprir com todas as minhas obrigações de associada, inclusive com as atividades extras dos meus filhos. Por quê? Porque eu entendo que existe um grupo de pessoas ali naquela máquina na qual eu quero bem e eu não quero prejudicar. É o mesmo pensamento que eu tive com a escola dos meus filhos. A escola não ia dar desconto no final, até eles mandaram um e-mail recentemente oferecendo um desconto. Eles não tinham essa obrigação, porque a escola continua lá, os professores são os mesmos, seguranças também. Então, assim, agora, se eu tenho uma dificuldade, e aí eu vou para um outro cenário, eu não tenho como continuar pagando a minha taxa associativa, não tenho como continuar pagando a minha mensalidade escolar, porque a minha situação financeira mudou. Eu acredito que todos os lugares, todas as instituições que são instituições do bem, legais, criaram canais de solicitação direta. Então, na escola dos meus filhos, isso foi criado. Você vai lá, manda para aquele e-mail e comprova aquilo que você está falando. Eles vão te propor algo para você manter seu filho naquela escola. Idem, eu acredito que o clube também deve ter isso. Então, assim, numa situação de clube, sem hebraico ou qualquer outro, questões particulares, de dificuldade, impedimento e tal, eu acho que deve ser tratada de uma forma específica e não criado um valor para todo mundo. Eu acho que a gente é associado e a nossa situação de associado eu não enxergo como uma simples relação de consumo. Não foi o contrato de prestação de serviço que a gente assinou com o clube. Muito bom, que bom que você respondeu de uma forma bem clara, acho que não ficou nenhuma dúvida. Se alguém tiver dúvida, comenta aqui. Só para pontuar que a pergunta do consórcio imobiliário foi da Iara também, que perguntou aqui. Chegaram mais umas perguntas, vamos lá, deixa eu pegar aqui na ordem. A Eliana Ring pergunta como negociar o valor de um aluguel se o proprietário não se mostra flexível numa situação do país como essa. O proprietário não está flexível? Aí é complicado, porque é importante ele saber qual que é o risco dele no negócio. O risco do proprietário que não tem nenhum tipo de flexibilidade, mesmo você demonstrando a incapacidade desnecessária, dificuldade financeira, redução de faturamento e tudo mais, o risco dele é ficar sem o inquilino. Sem o inquilino e sem a multa. Num período onde vai ser difícil ele conseguir outro inquilino. Porque agora, gente, existem algumas mudanças. Eu brinco assim que ninguém vai sair normal dessa quarentena. A gente consegue trabalhar em casa muito bem, a gente sente falta daquela troca imediata e da interação com as pessoas, mas é possível. As pessoas estão percebendo que elas precisam de menos, então o consumo deve diminuir, pelo menos aquele consumo num período de tempo. Né? Qual que é a chance da gente querer... As pessoas falam, por que eu tenho tanta roupa? Então, considerando que o mercado vai mudar, e se eu sou proprietária de um imóvel e eu tenho um bom inquilino, eu tenho que saber quais são os meus riscos de não negociar com ele. Os meus riscos são ele rescindir o contrato, tá? Usar a teoria da imprevisão, não pagar multa. Ou seja, ele vai rescindir, ele vai sair, eu vou ficar sem o locatário e não vou receber a multa do meu contrato, que é a multa pela rescisão antecipada. E ainda não conseguir um outro inquilino para ocupar o espaço, sendo que aquele imóvel está lá para renda. Fora, tem que a obrigação de pagar depois o IPTU e o condomínio, porque quando o imóvel está desocupado, as pessoas falam, não vou receber locação. Eu já penso ao contrário, não é que eu não vou receber locação, eu vou pagar condomínio e vou pagar IPTU. Quando alguém perguntar por quanto você alugou seu imóvel, eu penso no meu ganho, com a conta do IPTU e do condomínio, porque se aquele locatário não estiver lá, sou eu que pago. Então, assim, locadores busquem negociar, locatários mostrem as necessidades também, porque é uma via de mão dupla, somos parceiros, né? A gente quer manter a nossa relação locatícia. É tão difícil você achar um bom inquilino, eu, pelo menos, quando eu acho um bom inquilino, eu quero que ele fique para sempre. Muito bom. É isso, manter teu equilíbrio e manter a relação saudável. Home office aqui, gente, com filhos. Não tem problema. Vamos lá, o Luiz está perguntando aqui, Luiz Pietsic. No caso de uma locação comercial, como o locador pode saber se o locatário está vendendo nessa época? Podemos pedir os impostos sobre faturamento, por exemplo? Sim, eu peço. Eu peço para as pessoas apresentarem, eu peço mais, tá? Sou advogada. Eu peço balanço do ano passado e peço balancetes desse ano, tá? Por quê?
Porque, assim, tem atividades notórias, né? Não adianta você pedir para uma loja no shopping te demonstrar que não está faturando. Eles vão falar, mas você está vendendo online. Sim, ele vendia 4%, agora ele vende 9% do faturamento dele online, mas não resolveu o problema dele. Mas eu peço, por quê? Porque se você sabe olhar um balanço de uma empresa, você vai conseguir ver indícios. Por exemplo, tá? Tem empresa que paga bônus. E muitas empresas pagam bônus em março. Você não pode ter pago um bônus em março e agora está me pedindo redução de locação. Porque em março você já tinha consciência de que isso podia acontecer. Então, é sua obrigação se preparar para isso, tá? Então, assim, tem algumas particularidades que a gente consegue perceber analisando documentos. Então, assim, não faz mal pedir. Se a pessoa não te demonstrar com os documentos que você pedir, você tem que pedir para ele te demonstrar de alguma forma. Então, assim, como que você quer mostrar para mim que você teve um prejuízo? Você tem que me mostrar. Por exemplo, eu já vi situação, eu achei bem legal, de um escritório, tá? E o escritório fez o seguinte, ele não tinha como mostrar em faturamento ainda, porque ele ainda não tinha tido o mês completo de abril, porque a gente ainda não completou abril, certo? A gente teve março e abril a gente começou, as empresas começaram a sentir as dificuldades. E ela simplesmente, esse escritório, montou um e-mail para toda a equipe. Nesse e-mail descrevia tudo o que estava acontecendo no escritório naquele mês, fazia todas as propostas de redução, de aderir ao sistema do governo, de suspensão de horário e tudo mais, deu redução de remuneração, distribuição de lucro, mostrou, então, assim, mostrou um trabalho interno. E com este e-mail encaminhou para o locador. Olha, locador, olha o que eu estou fazendo com a minha equipe, com o meu trabalho. Eu já estou fazendo isso, 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 isso. Eu preciso da sua ajuda também. Então, ele não mostrou o balanço nem o balancete, mas ele demonstrou de outras formas, na movimentação interna dele, com a equipe dele, na atividade dele, que ele precisava daquele fôlego, tá? Então, tem várias formas de comprovar. Agora, alguma forma tem que ter, né? Porque não dá para pedir sem comprovar nada. Muito bom. A gente tem mais uma pergunta aqui do Mauro Wackerman, que é uma pergunta bem interessante. As construtoras, neste momento, devem prorrogar os pagamentos sabendo da alta situação, negociando os valores nesse momento para um futuro pagamento. E da negativa da construtora, qual seria a melhor opção para o comprador, no caso de obra em construção? Tá. O que eu tô vendo, tá? Eu não vi ainda nenhuma negativa. Dos meus clientes e também dos meus colegas, porque, assim, além da gente ter nossos clientes no escritório, a gente também vive num meio onde a gente tem diversos colegas na área, e a gente também troca informações para saber o que está acontecendo no mercado como um todo, para ter um termômetro aí. Todo mundo está negociando. Existe a possibilidade de aumentar o número de parcelas, então a pessoa comprou em 24, 36, então aumenta-se no fluxo, aumenta o número de parcelas. Alguns clientes meus optaram por se antecipar ao pedido, e aí tem um lado ruim, um lado bom, aonde eles já chegaram para os clientes e falaram assim, olha, eu sei que você pode estar passando por uma situação difícil, e eu estou te dando algumas opções aqui, ver o que se encaixa melhor no seu perfil, tá? E essas opções sempre de diferimento, porque o preço do imóvel é o preço do imóvel. Seja agora, seja no ano que vem, quando contratou, então não existe onerosidade excessiva. O preço do imóvel ele vai continuar sendo o preço do imóvel. O que muda é o fluxo de pagamento. O que eu estou vendo também, então, assim, em relação a imóveis na obra, eu não estou sabendo de nenhuma incorporadora ou construtora que não aceitou fazer renegociação. Então, se em algum caso está acontecendo isso, pode tentar, porque eles estão fazendo. E é o óbvio, né? Não tem como não fazer. O que eu estou vendo é a situação de investimentos. Então, assim, muita gente investe no mercado imobiliário. Então, significa, ele assina um SCP, que é aquele sociedade com participação que investe no mercado imobiliário e tal. Já no começo, quando está comprando o terreno, ele já entra no negócio como investidor, ou ele entra como investidor quando esse terreno já está em desenvolvimento e tal, onde o objetivo final dele não necessariamente é o imóvel. O objetivo final dele é uma receita de locação que aquele imóvel pode dar, muitas vezes nos comerciais e galpões, ou até quando for vender aquele imóvel já pronto, que tem um outro valor, né? É mais caro um imóvel já pronto do que o risco de um imóvel em construção, ele receber ali o retorno financeiro do investimento dele. Esses casos de obra estão um pouco mais complicados. Por quê? Porque a gente não tem hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, nenhum decreto que proíba a obra.
Então, assim, as obras estão autorizadas, nós podemos fazer obra, ponto. Depois a gente vai o problema de obra em condomínio, mas a gente pode fazer obra, tanto que todo mundo deve passar em frente a alguma obra e ver que a obra está acontecendo, não talvez no ritmo que estava antes. Mas os investidores estão com uma capacidade financeira reduzida, ou eles têm que direcionar o dinheiro deles para algo da atividade principal deles, que não é ser investidor em mercado imobiliário. Essas situações eu estou vendo muita negociação para diminuir o ritmo da obra, para que os investidores consigam manter os aportes, mas não no volume que era antes, porque eles precisam daquele recurso para colocar em uma outra atividade deles, que é a atividade principal. Então, essa negociação eu estou vendo também, de redução de ritmo de obra. Sem dúvida, o ritmo de obra é algo que, inclusive no grupo do Mulheres Mobiliário, a gente tem ouvido muito, que é a tendência que as incorporadoras têm adotado e construtoras, né, nesse momento. A gente vai chegando aqui à reta final da nossa conversa, foi muito rápido, acho que a gente conseguiu abordar vários temas, eu tinha outras perguntas para fazer, que aí depois a gente pode até propor para fazer numa nova conversa aqui com esse grupo que interagiu tão bem, agradecer todo mundo que mandou aqui perguntas, que interagiu conosco. Essa conversa vai ficar gravada aqui na página do Clube Hebraica de São Paulo, então você pode depois ouvir as dicas que a Fernanda trouxe, tem dicas ótimas para esse momento, para a vida, então eu acho que vale a pena depois você ouvir de novo a conversa desde o começo, compartilhar com a sua rede. O Daniel também está aqui agradecendo a gente, foi muito bom. Também agradecer muito a Fernanda pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos aqui, pela essa troca de conhecimento, desejando que todo mundo que está aqui com a gente fique bem, fique com saúde, se puder, fique em casa, e te agradecer, te desejar aqui, de colocar um espaço aqui também para você deixar a tua mensagem final. Fernanda, obrigada. Gente, eu adorei. Pena que eu não pude ver as pessoas, que eu adoro ver pessoas, mas muito bom saber que existiam dúvidas, é bom saber que a gente pode ajudar, e é bom saber que para todos esses problemas que a gente está trazendo tem solução. Então, isso é o mais importante. Eu falo, gente, nossos problemas jurídicos de mercado imobiliário, a gente tem saída. Então, enquanto a gente tiver uma forma de resolver, tá fácil, né? Basta ter a boa vontade e a boa fé. Muito bom. Acho que a boa-fé foi a mensagem principal aqui da nossa conversa, né? E ter boa-fé nesse período é imprescindível, é a mensagem que a gente quer sublinhar aqui, bold, para ficar como uma mensagem de sucesso nas negociações e nos negócios. Obrigada, quero agradecer mais uma vez ao espaço da Hebraica, e a gente continua depois aqui nos comentários as interações, gente. Obrigada, gente. Obrigada para o Daniel Bialski também. Obrigada por todo o carinho.